Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia, um ótimo início de semana, de segunda-feira para todos nós. Sejam muito bem-vindos ao nosso momento do Evangelho Diário, momento esse em que nos unimos aqui, em um só coração e em um só pensamento, para juntos acolher em nossa alma os doces ensinos do Evangelho, os grandes esclarecimentos de Jesus. Então sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais uma semana na nossa jornada terrena. Roguemos juntos o amparo a Jesus para mais uma semana que se inicia. Que o Cristo possa derramar em nosso coração a paz que estamos necessitados para essa semana, que Jesus possa conceder o alívio das dores da alma. Eu sempre digo que tem dores que só nós sabemos que passamos, que não são dores físicas que aos olhos conseguimos ver, mas são dores da alma, dores que carregamos no coração. Que Jesus possa conceder o bálsamo, o alívio dessas dores, conceder um esclarecimento para nós do que estamos passando e também roguemos que Jesus nos proteja e proteja os nossos passos. Todos os dias, quando realizamos a oração que o Cristo nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso, nós finalizamos ela dizendo: livra-nos de todo o mal, Senhor. Então, por isso, não nos esqueçamos de sempre frisar e pedir: Jesus, nos proteja, nos ajude a caminhar no caminho do bem, nos livra do mal, esse mal que existe em nosso coração, esse mal que ainda habita na nossa alma, e nos proteja nos caminhos da vida. Roguemos também ao Cristo. Bom, meus irmãos, são com essas palavras que eu convido a todos para nos reunirmos aqui como uma grande família que se une para partilhar o pão do Evangelho e começarmos a nossa reflexão do Evangelho de hoje. Lembremos que estamos seguindo o livro Um Minuto com Chico Xavier e estamos na mensagem de número 56 hoje. Para começar a nossa semana, será uma mensagem de Emmanuel. Nesta mensagem, o querido benfeitor espiritual destaca para nós, nesse trecho: todo progresso humano surge da paciência divina. Conserva-te, pois, na força da paciência, e onde estejas, farás sempre o melhor. Meus amados irmãos, Emmanuel, hoje, a essência da mensagem dele, que ao ler eu consegui extrair aqui, mas é claro que cada um de nós, ao ler essa mensagem, ao ouvir, pode extrair um ensinamento, um esclarecimento diferente. Mas hoje, meus irmãos, lendo aqui esta mensagem de Emmanuel, o meu coração, ele se harmoniza muito com a parte que ele fala sobre essa paciência divina, para a gente se conservar nessa força da paciência perante a vida. Ou seja, meus irmãos, confiar na vontade de Deus, no tempo de Deus, confiar na vontade, confiar no tempo de Deus. Isso é muito importante para a nossa vida, principalmente nos dias atuais que geralmente levamos tudo muito de forma apressada, forma rápida, queremos resoluções para ontem, queremos que tudo se resolva rapidamente, queremos a resposta logo. Geralmente conduzimos a nossa vida assim, nessa angústia de querer controlar o tempo, mas nós não controlamos. Vivemos muitas vezes nessa angústia, nessa ânsia de querer que o resultado aconteça rápido, que a resposta chegue logo,
que aquela conquista que estamos tentando, que rapidamente ela chegue até a nossa vida. Queremos tudo de forma tão apressada, mas tão apressada, sendo que o tempo de Deus é extremamente diferente do nosso tempo. Olha, meus irmãos, lendo essa mensagem, eu me lembrei de uma situação que é até narrada para todos nós no Evangelho de Lucas. Ali na parte inicial do Evangelho de Lucas, ele coloca para nós um fato que muito bem descreve sobre confiar no tempo de Deus. Lembremos de Zacarias com a esposa dele, que já estavam em idade mais avançada, e Lucas, o evangelista, narra para a gente ali neste trecho que a esposa dele engravidou. Só que para esse momento acontecer, Zacarias foi avisado antes por um anjo do Senhor. Um anjo do Senhor que a gente compreende como um espírito mensageiro foi até ele e avisou do que aconteceria, do espírito que eles receberiam ali no lar. Só que Zacarias, ele duvidou. Ele não acreditou, talvez, que isso seria possível. Ali na forma dele comunicar, na forma dele se expressar, ele demonstrou uma fé ainda incerta na vontade de Deus. E aí, o que acontece é que ali é narrado pra gente que ele recebe uma punição, como se fosse uma punição, uma advertência, em que ele fica mudo. Ele perde a fala. Até que o filho dele nasça e seja colocado ali o nome de João, que é o João Batista, o filho dele, seja colocado o nome de João, aí ele retornaria à fala, ou seja, ele fica mudo durante toda a gestação do filho dele. Ninguém entende o que aconteceu para ele ter perdido a fala, ele não conseguia mais se expressar. E aí, meus irmãos, depois que o filho dele nasce, e aí que é aquele momento que nós temos até narrado ali no Evangelho de Lucas, que é até titulado ali como o cântico de Zacarias, que é o momento que ele fala algumas palavras sobre o filho dele, palavras muito bonitas, e que ele afirma que o filho dele vai se chamar João, esse é o nome dele. Aí ele retorna a fala, é nesse momento, e aí ele proclama palavras muito bonitas após o nascimento do filho, com esse retorno da fala. Mas até esse momento acontecer, pensemos, ele esperou um pouco mais de 9 meses, praticamente. 9 meses em silêncio, aguardando o tempo de Deus para que a fala dele retornasse. Claro que isso foi uma história que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, porque João Batista, ele veio primeiro, ele nasceu primeiro, depois que tem o nascimento de Jesus. Então, assim, são muito próximos, mas João Batista, ele vem primeiro. E aí é uma história de há mais de 2000 anos atrás, uma história que está narrada ali no Evangelho de Lucas, mas que tem algo muito importante para nos ensinar esse momento que acontece com Zacarias. A confiança no tempo de Deus. Zacarias precisou ficar em silêncio para confiar em Deus. Ele precisou ficar em silêncio para aprender a ouvir a voz de Deus. Ele precisou passar por isso para aprender a entender que o tempo de Deus é diferente do tempo do homem. E olha, meus irmãos, trazendo essa história para a nossa vida, quantas vezes a gente passa por alguns momentos em que somos conduzidos, na verdade, a situações que é o tempo de Deus que resolverá. A gente já fez a nossa parte, a gente já se dedicou, a gente fez até onde podíamos. Mas desse ponto para frente é o tempo de Deus. E trabalhar essa paciência, como Emmanuel coloca, essa confiança
Não é fácil, mas é essencial para manter a esperança e a fé acesas em nosso coração. Meus irmãos, de uma forma ou de outra, Deus sempre está tentando nos ensinar a confiar nele, a entregar a nossa vida nas mãos dele, a compreender a vontade dele e a entender o tempo de Deus. Não adianta a gente se revoltar, espernear, a gente chorar tentando ali, esse choro que é um choro de revolta, um choro de angústia, aquele choro de ânsia tentando resolver as coisas. Não adianta. Não adianta trazer essa revolta perante o tempo de Deus. Porque o tempo dele é perfeito. A vontade de Deus é perfeita, a nossa que é falha. Então, vou retornar aqui. A história de Zacarias ensina que ele precisou passar por esse momento de silêncio e longo tempo de silêncio para aprender a ouvir a voz de Deus e compreender o tempo de Deus. Aprender a exercer e a viver essa paciência diante da sublime vontade divina. E hoje eu termino aqui fazendo uma pergunta para todos nós, na verdade. Como que Deus tem nos ensinado a viver essa paciência divina? A confiar mais nele. Às vezes é uma resposta que a gente está aguardando e ela não chega, é uma situação que não depende de nós para resolver e a gente precisa que isso seja resolvido. Às vezes é um infortúnio inesperado que chegou, não tem muito que a gente possa fazer para resolver. E a gente precisa trabalhar nesses pontos sempre a paciência no tempo de Deus. E aí eu pergunto, como que Deus tem nos convidado a florescer essa paciência, essa confiança divina? Como que Deus tem nos conduzido momentos para a gente exercitar essa fé e essa confiança divina? Hoje, fiquemos com essa reflexão, com essa história de Zacarias, lembrando para todos nós que é essencial a gente silenciar um pouco essa voz ainda do mundo para ouvir a voz de Deus em nós. Meus irmãos, hoje eu encerro aqui com essas palavras, com essa reflexão para o nosso coração. Guardemos em nossa alma com a paz de Jesus. Lembremos que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus, meus irmãos, e até amanhã, com a permissão de Deus.